Quero meditar com você nessa noite, lá em Lucas. Então, se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 5, Lucas capítulo 5, versículo 12. Lucas 5:12 conta a história da cura de um leproso. Mas esta história vai além da cura de um leproso. Vamos ler? Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se queres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados, e de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Amém? Vamos orar mais uma vez? Põe a mão aí no seu coração. Amado Deus e Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua palavra. Deus, que privilégio, não só de nos dirigirmos ao Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso e Santo, e nós, apesar das nossas imperfeições, podemos chegar a Ti por meio de Cristo Jesus, mas de ter o privilégio de conhecer a Tua palavra, ouvi-la, lê-la, entendê-la e aplicar em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandonou, e também o Senhor não deixou, papai, a gente sem leis, sem regras, sem princípios, mas o Senhor nos deixou a Tua palavra, como princípio de vida. Permita-nos, ó Pai, que a Tua mensagem entre no nosso coração, transforme a nossa mente e enche o nosso coração da alegria de estarmos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tema da nossa mensagem: uma espiritualidade surpreendente. Eu gosto desse tema, espiritualidade, porque eu olho para a igreja e para a vida dos cristãos e eu me assusto com a espiritualidade das pessoas. A espiritualidade, a maneira como as pessoas estão se relacionando com Deus, estão tratando Deus, estão se achegando a Deus, né? Como eu disse, eu vou para uma igreja tradicional. Alguém aqui já foi num culto tradicional onde a liturgia é escrita? Alguém já foi? Não. Então alguém sabe o que é liturgia? É a ordem do culto, né? As igrejas tradicionais antigas, elas tinham por prática tem ainda por prática escrever a liturgia do culto. E essa liturgia ela é muito interessante, porque ela é dividida por momentos. Então você tem ali o momento da chegada, que é chamado momento da adoração. Nesse momento se lê a palavra de Deus, se ora, se lê a palavra de Deus. Antes disso tem um negócio chamado prelúdio. Prelúdio é alguém tocando uma música instrumental e as pessoas em oração. Era costume antigo as pessoas chegarem à igreja e se ajoelharem e orarem. E durante o prelúdio as pessoas ficavam orando a Deus. Então vinha um momento de oração audível, leitura da palavra. Depois vinha um momento de confissão de pecados. Porque se entendia que não se dava para chegar à presença de Deus sem confessar os pecados. Cultuar a Deus sem confessar, então se confessava os pecados. Depois vinha um momento de louvor, então se cantava hinos e canções que não falavam do ser humano,
Não falavam da vitória que eu tenho em Cristo, ou que eu vou ser abençoado, mas a celebração da grandeza, da soberania, da majestade, dos atributos de Deus. Depois desse momento de louvor, de contemplar quem era Deus e o que Ele fazia, então se aquietava e ouvia a palavra de Deus, e depois disso vinha o envio, e assim íamos para os nossos lares. Por que eu estou falando disso? Porque essa forma litúrgica de se cultuar, nada mais é do que tem a intenção de ensinar a mim e a você como nos portarmos diante de Deus. Como as pessoas se portam diante de Deus. Não estou falando só da igreja, no culto, eu estou dizendo da vida. Ao acordar, dizia um teólogo que se não há culto na vida, não há vida no culto. Se eu não expresso ao acordar, e não ofereço aquele dia todo como um culto de adoração e louvor a Deus, da forma adequada, então para que serviu o meu dia? Afinal de contas, nós existimos para a glória de Deus, para honrarmos a Deus, para honrarmos a Deus. Quero então te convidar nesta noite a refletir como você tem se comportado diante de Deus, como você tem se apresentado dia após dia diante de Deus. Como você tem falado, e o que você fala para Deus e como você fala para Deus, isso é aceitável a Deus. Aqui a gente já risca uma frase, e essa frase não existe na Bíblia, então a gente pode riscar. A frase é a seguinte: Deus me entende, me aceita como eu sou. Aonde está isso na Bíblia, irmãos? Aonde está que Deus aceita o teu comportamento, seja lá ele qual for, porque Ele é amor e Ele entende? Onde está isso na palavra de Deus? Não está, não existe isso. Não existe. Diz a Bíblia, uma das histórias mais bonitas da palavra, de que um senhor, um rei, havia convidado pessoas para uma festa de casamento. Mas as pessoas deram muitas desculpas e não foram. Então esse rei disse para o seu servo: vá às ruas, chame os ladrões, as prostitutas, os moradores de rua, os excluídos, os doentes, chamem todos esses e tragam para a festa. Acontece que esses, quando vieram para a festa, todos eles se arrumaram, colocaram roupa de festa, para se apresentar diante do rei. Esses que não eram dignos da festa, porque eram excluídos. Deus é o Deus do excluído, do oprimido. Deus é Deus do perdido. Ele diz que Ele veio para os doentes e não para os sãos. Mas diz essa história que no meio desse povo excluído havia um que não estava com roupa de festa, não estava vestido apropriadamente para estar diante do rei. Diz a Bíblia que o rei disse: afaste-se de mim, tira esse daqui. Porque ele não se preocupou com a maneira como ele ia se portar diante do rei. Ele não se preocupou com a maneira como ele ia se apresentar diante do Senhor. Então Deus, Ele definitivamente não nos aceita como estamos. Ele tem um padrão. Um padrão. Ou eu aceito o padrão de Deus, ou eu não aceito o padrão de Deus e estou fora.
Mas existe um padrão. Existe um coração que Deus quer. Amém? Mas vamos falar um pouquinho do texto. O texto, mais uma vez, fala do agir gracioso de Jesus. E dessa vez não somente com autoridade, pondo fim ao sofrimento e à escravidão da doença, mas Jesus se demonstra amor e compaixão para com aquele leproso. O texto fala que Jesus toca no leproso. O leproso se arriscou indo até Jesus, mas Jesus se arriscou tocando esse leproso. A palavra aí, tocou no leproso, pode ser traduzida, e isso é muito interessante, por abraçou. Jesus não só tocou, e você sabe como é que é a lepra, né? A lepra é uma doença contagiosa, infecciosa, e que vai apodrecendo a carne, né? E a coisa vai ficando nojenta, cheia de pus. É bem nojento o negócio. Vai caindo os pedaços da carne. Nojento. Mas diz o texto que Jesus não tocou só no leproso. Diz o texto que Jesus abraçou. Cadê? Vem aqui, rapaz. Abraçou. Imagina isso. Abraçou aquele homem. Aquele homem enfermo. Jesus ali mostra o amor grandioso de Deus para conosco. Porque qualquer um que tocasse um leproso ficava impuro e podia pegar a doença. Mas aconteceu o contrário. Mas o que é interessante é que Jesus, ele se envolve no sofrimento daquele homem, assim como ele se envolve no meu e no seu sofrimento. Jesus se envolve na sua dor, ele conhece a sua dor, a sua angústia, a sua aflição, e ele se envolve com ela, de maneira especial, totalmente especial. O gesto de Jesus surpreende tanto o doente, como aqueles que estavam ao redor. Um gesto agora que afeta não só o físico, mas o interior daquele homem. Porque agora, aquele homem, ele podia fazer o que ele não poderia mais ter feito, porque ele era doente. Quando ele é limpo, Jesus diz, olha, não conta para ninguém. Mas se você lembrar, o leproso, ele não podia ter contato com as pessoas. Ele vivia isolado. Ou num lugar cheio de gente leprosa. Ele não podia ir no templo cultuar a Deus. Se alguém chegasse perto dele, tinha que gritar que ele era leproso. Mas Jesus curou a alma daquele homem. Porque ele não cura o físico, só ele cura o interior. E o homem ficou tão feliz, que agora ele falou, agora eu posso falar para todo mundo. E Jesus falou, não conta para ninguém. E eu acho que ele pensou, Jesus, desculpa aí, mas não vai dar certo, porque eu tenho que falar, eu tenho que contar, porque agora eu posso conversar com as pessoas. E diz que ele saiu contando para as pessoas sobre o que tinha acontecido com ele. Agora ele podia se aproximar das pessoas, ele podia falar com as pessoas, né? Porque esse é o Deus a quem nós cremos, um Deus que nos ama, que se importa conosco, um Deus fiel, que disse para mim e para você, que cuidaria das nossas vidas, e Ele cuida com honra e fidelidade. Deus não nos decepciona, Deus não dá mancada, Deus nunca nos trai, Deus nunca vai fazer o mal, ainda que sejamos infiéis, diz a palavra, Ele permanece fiel, porque Ele não nega a Ele mesmo. Que maravilhoso! As palavras de Jesus, contudo, mostram que Ele não age movido pela doença daquele homem, mas porque Ele tem a sua livre vontade. Quando Ele diz no texto, sim, eu quero, Ele não está dizendo isso por conta do que o leproso disse, mas porque Ele
já tinha definido no seu coração, de modo soberano, anteriormente ao doente, que iria curar aquele homem. Agora, a atitude inesperada. O mais surpreendente nesse texto para mim, não é a cura de Jesus. Jesus fez N curas. E Ele é Jesus. E Ele faz mesmo, porque Ele é bom. Ele é Deus. Poderoso. Mas o que me surpreende é a atitude daquele leproso. A atitude daquele homem. A expressão de uma espiritualidade incomum nos relatos de milagres. Muitos milagres aconteceram. Mas pouquíssimos agiram como este homem agiu diante de Jesus. Como eu falei, a lepra era algo terrível. A expressão grega para lepra é prelis, cheio de lepra, o texto. Pode ser traduzido como coberto de lepra ou doente de alto a baixo. E Lucas, que é quem escreve o Evangelho, era médico e sabia muito bem do que ele estava falando. Aqui a impressão que dá é que a lepra já havia atingido o último estágio. Aquele homem já não tinha a menor esperança. O infeliz agora estava entregue à morte. O expulso buscava Deus, buscava Jesus. Provavelmente porque ele havia ouvido muito acerca de Jesus, não é? E ele pensou, eu vou até ele. Eu sei que ele pode fazer por mim. Ele foi sim um homem corajoso, porque chegar perto de alguém era perigoso, ele poderia ser, talvez, julgado pelas autoridades religiosas, não sei, mas talvez até apedrejado, quem sabe. A sua condição física era caótica, ele não tinha condição social, ele não tinha condição espiritual. E então ele se vai até Jesus, se arrisca a estar diante de Jesus, e aí as suas palavras, o seu comportamento mostram alguém totalmente diferente. Olha comigo o texto mais uma vez. No verso 12 diz que ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra. Prostrando-se com o rosto em terra. Querido, diante de um rei, as pessoas se curvavam. Diante de uma autoridade, as pessoas se curvavam. Se prostrar com o rosto em terra, somente diante de Deus. Aquele homem, quando ele coloca o rosto dele na terra, ele está se portando da maneira mais correta que alguém tem que se prostrar diante de Deus. Prostrar-se diante de Deus ali era dizer: o Senhor é Deus e eu estou totalmente vulnerável ao Senhor e ao seu querer. Prostrar ali com o rosto em terra é dizer: eu não tenho direito algum, eu não tenho autoridade alguma diante do Senhor. Diante do Senhor eu sou nada, porque Tu és Deus, soberano, Rei dos reis, o Criador de todas as coisas, da minha vida e da vida, o que dá a vida e o que pode tirar, a hora que quiser, porque és Deus. Ele se prostra diante de Deus.
Ele está doente, ele está angustiado, sentindo talvez dores, mas ele poderia dizer: Jesus, o Senhor não me ama, Jesus, o Senhor não olha para mim, Jesus, como a gente faz às vezes, né? Assim, Jesus, o Senhor não está vendo que eu estou sofrendo, Jesus, eu quero um milagre, Jesus, eu não aguento mais a dor, eu não aguento mais essa crise. Alguns outros então são piores, dizem: Senhor, eu não aceito esta doença. Já ouviu isso? Eu já. Senhor, eu repreendo esta doença, porque essa doença não é do Senhor. Já viu gente assim? Tem gente chorona e tem gente briguenta, né? Tudo errado. Aquele homem tinha todos os motivos para clamar: pelo amor de Deus, Jesus, me cura. Mas ele não faz isso. Ele se prostra com o rosto em terra. E ele diz a frase mais, que para mim, é a expressão da submissão a Deus. Ele disse: se o Senhor quiser, é só se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar, mas é só se o Senhor quiser. Deus, eu estou morrendo, está doendo muito, eu não aguento, mas se o Senhor quiser, beleza. Se o Senhor não quiser, eu morro, eu sofro. Está doendo, continua doendo, se o Senhor quiser, porque eu quero 100% viver a tua vontade, porque tu és Deus, eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Eu já ouvi gente falar assim, né? Quem é filho de rei é príncipe, né? Então o povo vive como príncipe, né? Não. Somos servos de Deus, filhos do Senhor. Mas a postura daquele homem, ela é brilhante. É brilhante. A fé do leproso não determina a partir de si o modo de atendimento. Não agarra com violência a ajuda do Senhor, Ele tem que me ajudar, como se tivesse direito a um socorro de Jesus, como se tivesse poderes de dispor sobre o poder de Jesus. Não! A fé, a espiritualidade autêntica, deixa o modo e a forma de atendimento nas mãos de Deus. Aquele homem mostra algo especial, uma piedade totalmente desinteressada, uma forma de se relacionar com Deus totalmente desinteressada, totalmente diferente. Eu gosto quando Paulo, falando de piedade, diz que, fala para Timóteo, exercitar na piedade. 1 Timóteo 4, 7, 8 diz isso. Ele diz, porque ele fala do exercício, porque o exercício corporal para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. A piedade para tudo é proveitosa. A palavra piedade aqui é eusébia, fala de venerar, homenagear de modo correto, ou seja, a correta resposta interior de alguém para com Deus, a forma correta de se portar diante de Deus, reverência. Quando você chega diante de Deus para orar, para cultuar, para cantar, quando você acorda, quando você vai dormir, no seu dia a dia, meu querido, Deus não está olhando as suas formas, Deus está olhando o seu coração. É interessante, quando o ímpio bate o dedinho na quina da mesa, assim, o que ele faz? Ele xinga. E o crente? O crente não xinga, né? Não. O crente diz, misericórdia. Mas Deus não escutou misericórdia.
Deus escutou o que o teu coração lá dentro disse na sua cabeça. Mas você não pode dizer porque você é crente. Né? E a gente acha, olha como eu sou crente. Meu querido Deus, olha o coração. Salmo 139. Tu me sondas e me conheces. Sabe o que o salmista está dizendo ali? Davi manjava, né? Está dizendo ali, olha, Deus, o Senhor entra dentro de mim. E o Senhor vai nos lugares mais escondidos e escuros da minha alma, do meu pensamento. O Senhor vai lá no mais íntimo do meu ser. E o Senhor me conhece lá onde eu não conheço. Ele sabe a intenção do seu coração. Por isso não dá para enganar a Deus. Não são as minhas palavras que vão agradar a Deus, mas a minha postura diante dEle, uma piedade, uma reverência, um respeito, temor e tremor diante de Deus. Sabe o que é temor na Bíblia? A palavra temor, Paulo disse que eu tenho que me portar diante de Deus com temor e reverência. São duas palavras. Então temor não significa reverência. Reverência tem que ser também. Temor, sabe o que significa na Bíblia? Medo. É phobos, de fobia. É medo. Pastor, a gente tem que ter medo de Deus? Não é medo de Deus. Mas é aquele sentimento de que Deus é essencial para a minha vida. Eu preciso viver a vida que Deus planejou para mim. Eu preciso me aproximar de Deus, conhecer a Deus. Eu preciso falar com Ele, mas Ele disse que na presença dEle eu tenho que estar em santidade. Eu tenho que estar com o coração inteiro diante dEle. Na presença dEle eu tenho que estar com o coração totalmente submisso à vontade dEle. É isso que Ele quer, para Ele me mostrar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Isso é temor. Eu não vou fazer nada que me afaste de Deus. Eu corro daquilo que me afasta de Deus. Entende a diferença? Daquele que chega diante de Deus de qualquer jeito, né? Que passa o dia inteiro de qualquer jeito e ainda exige de Deus. Entende? Como a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade está tudo, desculpa a expressão, tudo zoada, sem sentido nenhum, sem piedade, sem reverência. A gente não se ajoelha, mas nem na igreja. Eu me lembro, quando eu vou, eu vou cuidar de uma igreja tradicional, mas eu já fui pastor de pelo menos umas 2 igrejas tradicionais. Impressionante os mais velhos chegarem, alguns que podem, chegam na igreja, a primeira coisa que eles fazem é ajoelhar. Ou eles chegam em silêncio, eu acho a coisa mais linda. Ele chega no culto em silêncio, senta, pega a Bíblia e começa a ler. O que a gente faz quando chega na igreja? Papeia, às vezes até fala mal dos outros, né? Não, eu não, antes do culto eu não falo mal dos outros não, pastor. Só depois, mas antes não, né? Tá vendo a roupa da fulana? Ai, não ficou bom, ela vem no culto daquele jeito, ai, sabe? Né? Queridos, piedade. Isso foi o pastor Hernandes Dias Lopes que disse, piedade é uma constante cultura da vida interior de santidade diante de Deus e para Deus, que por sua vez se aplica em todas as outras esferas da vida prática. Piedade consiste de oração junto ao trono de Deus, diante da palavra dele e em sua presença, e a manutenção da vida de Deus em nossas almas, que afeta a nossa maneira de viver. Deus procura homens e mulheres piedosos, que têm as suas vestes limpas, o seu coração transformado. Davi dizia que holocaustos e sacrifícios não são nada para Deus, mas um coração quebrantado, prostrado diante de Deus, o Senhor não o rejeitaria. O Senhor não o rejeitaria. Queridos, eu acho que a gente esqueceu quem é Deus. Eu acho que a gente se esqueceu. A gente tem diminuído a Deus. Agora, sabe quando uma coisa fica pequena? Sabe como é que você faz para uma coisa ficar pequena? Se distancia dela. Onde eu estou aqui, o carro que está lá na minha frente cabe no meu dedo aqui.
Ele é pequeno. Mas se eu chegar perto dele, ele não cabe no braço. Não cabe. Nós temos diminuído a Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos distantes dele. Porque a gente se comporta e se porta diante de Deus de qualquer jeito. A gente não confessa mais pecado. A gente não contempla a sua grandeza, a sua majestade. A gente é tão ocupado com a gente mesmo. Se preocupa tanto com a gente, com essa vida. A gente nem lembra mais que existe um céu nos esperando. A gente corre tanto porque a gente acha que essa é a última vida nossa. E tudo que está aqui é mais importante. Paulo dizia, olhai para as coisas do alto e não para as coisas que são aqui da terra. Mas a gente olha tanto para cá, que aqui tudo tão importante, tem que pagar tanta conta, tem que trabalhar tanto. E aí vem na igreja, o pastor diz para a gente que a gente está se comportando errado. Para, pastor, cadê aquela palavra de bênção? Que a gente mude nossa maneira de agir com Deus. Porque Deus continua sendo o mesmo Deus, Criador dos céus e da terra. Ele criou você, não porque Ele precisava de você, mas porque Ele quis criar você. Ele te ama, não porque Ele precisa te amar, porque Ele te ama mesmo, porque Ele quer te amar. Só que Ele continua sendo Deus soberano, Senhor dos céus e da terra. Não pode ser de qualquer jeito que eu me chego diante dele. Eu não posso chegar de qualquer jeito no presidente da república, que dirá achar que eu chego de qualquer jeito diante de Deus, que conhece o meu interior, o meu coração. Ele continua sendo um Deus santo, que não compactua com o pecado. Ama o pecador, mas não compactua com o pecado e vida de pecado. E que a gente possa mudar o nosso jeito de se relacionar com Ele. Mudar o nosso jeito de se relacionar. Que seja um relacionamento de piedade, sem interesse, de submissão à vontade dEle, de santidade interior, de santidade na vida. Que a nossa piedade expresse corretamente o nosso amor a Deus, com todo o nosso coração, alma, força, entendimento. De modo que a nossa expectativa do céu seja maior do que os anseios deste mundo. Que conhecer a Deus, o Deus único e verdadeiro, seja a prioridade de nossas orações e não as nossas medíocres necessidades. Que a nossa vida de oração seja para conhecer, saber quem é Deus, para que a gente encontre o caminho da imitação de Cristo e das boas obras que glorificam a Deus e que testificam a nossa união com Cristo. Que a nossa piedade nos leve a experimentarmos e percebermos a Deus, a percebermos a sua presença e seu agir em cada segundo de nossa vida, para que a nossa vida honre a Ele como Pai, um Pai santo e soberano. Quando o filho pródigo volta, antes do filho entrar na casa, o pai troca a roupa dele, dá sandália para ele e põe um anel nele. Porque não pode entrar na casa do pai de qualquer jeito. Tem que entrar como filho, tem que entrar limpo, santo, sem mácula e com reverência, com temor, com submissão. E como esse leproso fez, com o rosto e com o coração prostrado em terra, dizendo: Deus, se quiseres, tu podes fazer. Se o Senhor quiser, seja feita a tua vontade. Quero concluir com Jesus, dizendo no Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha, mas a do Senhor. O leproso Jesus curou, né? Mas Jesus não foi livre do Pai, da cruz. Porque era a vontade de Deus, a cruz. Porque Deus não fala sim toda hora, não. E quando Ele disser não para você, você então, com o coração correto diante de Deus, vai dizer: glorificado seja o Senhor. Amém? Que a nossa vida, que a nossa espiritualidade seja de piedade. Que você saia daqui perguntando: Deus, eu tenho me portado, vivido da maneira adequada a alguém que está em sua presença?